Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu tomo a escritura que se encontra no livro de Marcos, capítulo 8, verso 38, para a nossa meditação nesta manhã. Então, o Senhor Jesus Cristo está aqui falando que a pessoa que se envergonhar dele diante dos homens, então também Jesus se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Agora, a gente pergunta como poderíamos nós, indignos pecadores, se envergonhar de Deus. Na verdade, Deus é que deveria se envergonhar de nós. Como um pai se envergonha de um filho que é um traste. Às vezes, o pai, eu lembro agora na minha época de menino, quantos pais se envergonhavam de seus filhos quando eles iam na reunião dos pais e o professor falava: olha, pai, seu filho é bagunceiro, tira notas ruins, desinteressado, e começava a falar ali. O pai não sabia onde enfiar a cara, ficava com vergonha do seu filho. Então, multiplique isso por 1 milhão de vezes e então nós teríamos uma ideia do quanto Deus deveria estar envergonhado de nós, seus filhos, diante dos anjos, porque nós deixamos muito a desejar. Porém, Deus é um pai que ele não tem vergonha dos seus filhos. Na verdade, ele os ama. Mas, então como é possível que o ser humano se envergonhe de Deus, já que é Deus que deveria se envergonhar de nós? Então como é possível a gente se envergonhar de Deus? É porque o diabo, ele pode criar uma situação, uma circunstância na qual ímpios, pecadores zombam do justo. Como disse Rui Barbosa, ele disse que o homem um dia teria vergonha de ser honesto. Então, nós vivemos em uma sociedade tão podre, tão caótica, delinquente, perversa, cruel, indigna, suja, devassa, pervertida, que o certo virou errado e o errado virou certo. Então, as pessoas chegam ao ponto de terem vergonha de ser honesto. Esse é o tempo no qual nós estamos vivendo, a geração na qual nós estamos vivendo. E o jovem é muito assediado por esse espírito de se sentir envergonhado da justiça, porque eles convivem com ímpios ali na escola ou no trabalho. Então, você sabe, aos 18 o jovem se preocupa com o que todos pensam acerca dele, mas aos 40 ele já não se importa tanto com o que os outros pensam. E aos 60, então, ele descobre que ninguém perde tempo pensando nele. Mas é uma bobagem você se preocupar com o que os outros pensam. É uma coisa muito interessante quando você, ao longo da vida, você passa por necessidades e problemas e você descobre que aquelas pessoas com quem você se preocupava tanto com o que elas pensavam a seu respeito, você percebe que na hora mesmo, na hora do pega pra capar, como se diz, na hora da dificuldade, ninguém te ajuda. Eles não pagam suas contas, eles não te estendem a mão. Quem vai te estender a mão às vezes é um familiar. Mas essas pessoas com as quais você se preocupava tanto com a opinião deles, você descobre que eles não merecem a sua preocupação. Isto
me faz pensar numa história, uma pequena história que eu não lembro se já contei aqui para vocês, mas que ilustra muito bem isso. Que é uma tolice você se preocupar com o que os outros pensam. É uma tolice você tentar agradar a todo mundo, porque existem duas coisas impossíveis. Primeiro, agradar a todo mundo você nunca vai conseguir. E a segunda é nunca cometer erros. Se você for fazer alguma coisa, você vai errar. Mas então conta a história que um velho e um menino precisavam fazer uma longa viagem até uma determinada cidade. Então, o velho colocou o menino no jumento e estava puxando o jumento. Quando eles passaram perto em uma cidade, ali havia um grupo de pessoas que começaram a ironizar eles, e a criticá-los, censurá-los, e dizendo: como é que pode? Que absurdo esse menino se aproveitando do velho, pobre do velho, cansado, andando a pé, puxando o animal, e esse menino aí, folgado, sentado aí numa boa, aí, sentado no jumento, explorando do pobre velho. Aí eles então acharam que aquilo estava errado, então o velho colocou o menino para puxar o jumento e o velho foi sentado. Lá na frente eles encontraram mais outro grupo de pessoas que, enquanto eles passavam, aquele grupo de pessoas começou a falar: mas que absurdo, olha esse velho explorador, fica aí em cima sentado e bota a pobre da criança para ir a pé puxando o animal. E então o velho pegou e desceu e foi a pé junto com o menino. Foram os dois a pé puxando o animal. Quando chegaram lá na frente, passaram por um outro grupo de zombadores que começaram a escarnecer dos dois. Ah, dois idiotas, olha só como é que são burros. Vão os dois a pé e puxando o animal. Os dois a pé, puxando o animal. Ah, começaram a rir, mas são burros. Então, os dois montaram no animal. E lá na frente encontraram um grupo que começou a xingar eles e tacar fruta podre neles, dizendo que eles estavam explorando o animal. Aqueles dois em cima do pobre animal que estava cansado, tendo que carregar aqueles dois. Então os dois desceram do animal e não sabendo o que fazer. Quando chegaram na próxima cidade, os outros ficaram horrorizados, que o pobre e o velho estavam os dois carregando o jumento no colo. Tudo isso tentando agradar aos outros. Não, você nunca vai poder agradar a todo mundo. Quando você não pode agradar a todo mundo, e este nunca deveria ser o objetivo de ninguém, tentar agradar a todo mundo, até porque esse seria um objetivo inútil. Mas existe uma pessoa que você deve tentar agradar mais do que todos, e este é a Deus. Nós devemos tentar agradar a Deus. Eu estou gravando isso daqui porque eu estou tentando agradar a Deus. Sempre as pessoas me encontram nos encontros em Goiânia, outros me mandam mensagens me falando o quanto essas reflexões os ajudam. E embora às vezes eu sinto vontade de parar de fazer essas gravações, mas o estímulo de vocês, como vocês dizem que isso lhes ajuda, então eu quero fazer algo que ajuda vocês. Porque se eu ajudo a vocês, então eu estou agradando a Deus. E esse é meu objetivo principal aqui na Terra. É trazer honra a Jesus Cristo, fazer aquilo que o agrada. Esta é a pessoa que nós devemos nos preocupar em agradar. Não se preocupar em agradar aos outros. Então,
às vezes, meninos, meninas, cristãos, filhos de cristãos, lá na escola ou mesmo no trabalho, riem de piadas sujas para não querer se sentir o patinho feio, sabe? E até falam gíria quando está lá no meio dos ímpios para querer fazer parte do bando, não querer ser um patinho feio. Não faça isso. Não tenha vergonha de ser um cristão. Você é uma águia, você não é um urubu. Você é limpo, você é justo, você é correto, você é um filho, uma filha do rei. Lembra daquele escravo? Ele era diferente de todos os outros escravos. E aquele mercador de escravos demorou a descobrir porque ele era tão diferente, até que aquele mercador descobriu que da terra de onde aquele escravo veio, ele era filho do rei, e mesmo que ele estivesse longe de sua terra e na condição de escravo, mesmo assim, ele se comportava como um filho do rei. Então nós estamos longe da nossa terra e estamos aqui em uma dimensão humana, mas não se esqueça de sua linhagem, não se esqueça de sua procedência. A terra de onde você veio, você é um filho, você é uma filha do rei. E o seu pai, o nosso rei, o nosso Deus está nos observando. Então, Deus permite circunstâncias acontecerem onde a nossa luz iria brilhar. Este é o problema nosso, nós seres humanos. Nós queremos deixar a nossa luz brilhar e citar parágrafos da mensagem, citar versículos da Bíblia e parecer tão crentes quando estamos junto de outros crentes. Ora, a luz não é tão importante quando você já está no claro. A luz, ela é mais importante e necessária quando está em trevas. Então é lá na escola, é lá no trabalho que a sua luz deve brilhar. Não importa se alguém rir de você, um dia ele vai se arrepender amargamente disso. Espero que ele se arrependa a tempo, mas a tempo ou fora de tempo, se alguém rir de você por ser um cristão, uma cristã, ele vai se arrepender amargamente. Um dia ele terá que ser levado diante de você no juízo final para dar conta por isso. Mas seja um cartaz, deixa a sua luz brilhar entre os homens. Deus te colocou neste mundo de trevas, não para que você seja mais uma treva, mas Deus te colocou aqui neste mundo de trevas, nessa dimensão que é a mais escura, para que a sua luz possa resplandecer, para que você dê testemunho diante dos homens de que existe um Deus ao qual honrar, existe uma Bíblia a qual obedecer, existe um céu para o qual seguir e existe um inferno do qual fugir. E as pessoas, elas provavelmente nunca verão outro cartaz de Deus se não for através de você. Elas não lembrarão de Deus a não ser olhando para você. Elas não ouvirão de Deus a não ser de você. Então, não se envergonhe de ser diferente. Aliás, tudo que tem valor é diferente. Se você se faz igual a todo mundo, você não passaria de apenas mais um. Você deixaria de ser um diamante para se tornar um cascalho. O diamante só tem valor, entre outras coisas, porque ele é diferente. Então, Deus te fez diferente. Deus não te fez igual a ninguém. E você não vai ser diferente se você agir de forma igual, de maneira igual. Assuma a sua identidade. Você é um filho, uma filha de Deus. Que a sua luz resplandeça entre os homens. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.